É isso aí, meus alunos. Agora a aula 24.2, estamos falando sobre especiação, né? Nós vimos aqui sobre a importância, dentro do contexto evolutivo, do processo de adaptação de um ser vivo a um determinado ambiente, né? Isso é tão importante, esse processo de adaptação, que faz parte de um processo chamado especiação, que nada mais é do que o processo de formação de novas espécies, tá? Mas o que são espécies? O que é uma espécie? Tá bom? Joga na tela. Vamos dar uma revisada do que foi falado na nossa aula. Aqui é a biologia, aula 24.2, né? Tipos de especiação. E uma espécie, ela corresponde a um grupo. Ela corresponde aqui, isso. Ela corresponde a um grupo, né, de seres vivos capazes de se reproduzir entre si. Tá bom? Agora, essa reprodução é uma mera reprodução? Não. Esses descendentes têm que ser saudáveis e férteis. Ou seja, para que o que caracteriza que um indivíduo é da mesma espécie que outra é se o macho e a fêmea desse grupo, se eles acasalarem e tiverem filhos, e esses filhos forem capazes de gerar descendentes, então isso é uma característica que faz com que a gente possa colocar esses dois indivíduos, que foram os pais, né, na mesma espécie, pois o seu material genético é semelhante e compatível, porque se não for compatível, pode até gerar um filho, mas esse filho não tem capacidade de gerar outro filho, entendeu? Então a gente tem aí alguns tipos de especiações que foram citadas durante a aula, né? Uma vez que nós falamos sobre a importância do processo de especiação, o que é o processo de especiação, a gente viu a especiação alopátrica, que é aquela que os grupos são separados por geograficamente, né? Um rio está no meio ali e um grupo ficou de um lado, outro ficou do outro. Eles acabaram se desenvolvendo. Esse mesmo grupo acabou se desenvolvendo em locais diferenciados, e isso faz com que novas características apareçam em cada grupo, né? Então, a especiação alopátrica. A parapátrica, que é aquela em que o local é muito grande e por essa distância, né, não precisa uma separação geográfica, mas devido à distância ou à diferenciação de substratos desse indivíduo, por mais que eles estejam em locais próximos, possa fazer com que esse mesmo grupo acabe se diferenciando em dois grupos diferentes, como é o caso da gramínea lá que nós vimos na questão aquela que cresce em locais onde tem resíduos químicos e aquelas que crescem em locais que não são contaminados, ou seja, são locais próximos, mas os substratos onde cada uma acaba nascendo são diferentes, né? Nós temos aí a especiação peripátrica, né, que são quando indivíduos eles não se diferenciam, eles não se separam de fato, mas por algum tipo de novas características eles acabam gerando novas fugiu a palavra, né? Novas espécies, gerando a formação de novas espécies. E a especiação simpátrica também é quando um pequeno elemento, né, um grupo bem pequeno, não precisa ser um grupo grande, eles, sem se separarem, de fato, do grupo original, eles podem acabar adquirindo novos hábitos que, com o tempo, possam fazer com que eles se tornem espécies diferentes, né? Sofrem uma espécie de especiação, um processo de especiação, sem afetar, de fato, o grupo ao todo, tá bom? Então, basicamente, nós falamos sobre os conceitos de espécie, especiação e sobre os conceitos de cada um desses tipos de especiação, tá bom? Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aí a nossa atividade. Vamos lá?
Voltando aqui para a nossa tiração de dúvidas, vamos falar sobre o que nós vimos durante a aula, né? Que foi o processo de especiação, né? Eu vou te perguntar aí, o que é especiação? Fala para mim. Eu vou te dar aí 3 segundos para tu responder. 1, 2, 3. O que é o processo? Aliás, o que é uma espécie? Mais 3 segundos. 1, 2, 3. E quais são as especiações que nós vimos? Eu não vou dizer nem quais, vou te perguntar quantas são que nós vimos. Nós vimos 4, pessoal. Primeiro, que espécie? Espécie é um grupo de indivíduos, né? Um indivíduo que, ao se reproduzir, ao acasalar com outro, vai gerar descendentes saudáveis e férteis. Isso é uma espécie, são indivíduos que, quando acasalam, geram descendentes férteis e saudáveis, beleza? Isso significa que seu fluxo gênico, que a sua genética é compatível com a do outro. Então, portanto, são espécies iguais. A questão da especiação é a formação de novas espécies. E a questão da quantidade, nós falamos aí sobre 4 tipos de especiação. Tá bom? Agora joga na tela aqui para eu ler direitinho. Isso. Bom, vamos lá. Questão número 1. A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, né? Que é a questão de formação de gelo, tá, pessoal? Vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reproduziram-se. Nos períodos de secas prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processo de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios, né? Então nós temos aí o processo evolutivo relacionado ao texto. Ele é a evolução alopátrica, convergência adaptativa, anagênese, evolução simpátrica, coevolução, hein? Voltando aqui na questão, a gente explica aqui, ó. Dessa forma, as matas expandiram-se e reproduziram-se. Nos períodos de seca prolongado, cada núcleo de floresta ficava isolado um do outro. Lembra? Então, existe aí um distanciamento geográfico entre eles. Ficava isolado um do outro, né? Então, voltando aqui para a questão, o processo evolutivo relacionado a esse texto é qual? Qual que fala aí sobre essa questão do isolamento geográfico? A gente tem a questão A, a alternativa A, alopátrica, B, convergência adaptativa, que é um outro fator que nós não falamos nessa aula. Essa aula não tem a ver com esse assunto, mas existe uma característica chamada convergência adaptativa. É quando, por exemplo, um determinado órgão ele serve para uma determinada ação em espécies diferentes, mas elas têm origem embrionária iguais, entendeu? Então, mas enfim, isso não vem ao caso aqui agora, né? Então, se você respondeu a questão A, evolução alopátrica, ela é a evolução que tem a questão da especiação, né? Que tem a ver com a questão do isolamento geográfico, né? Que a gente vê sobre a distância, né, geográfica entre os indivíduos. Questão número 2. Em
uma determinada localidade, uma barreira geográfica provoca o isolamento da população de uma espécie, né? As populações agora isoladas, assim permanecem por milhares de anos, tornando-se morfologicamente distintas. Que tipo de especiação pode ter ocorrido? Se elas voltarem a entrar em contato devido ao desaparecimento da barreira geográfica, o que poderá indicar que ocorreu a especiação? Olha que interessante, pessoal. Nessa localidade existe o quê? Uma barreira geográfica que provoca o isolamento de uma população, né? Ou seja, elas se separam, né? E por causa de uma barreira geográfica fica um grupo para um lado e um grupo para o outro. Inicialmente, esse grupo que se separou é o mesmo, é a mesma espécie. Mas essas populações agora, isoladas, permanecem por milhares de anos, tornando-se morfologicamente, ou seja, fisicamente diferentes. Que tipo de especiação pode ter ocorrido? Bom, a especiação que tem como via de regra, digamos assim, que tem como essa regra a barreira geográfica, qual é delas? É a alopátrica, tá bom? Barreira geográfica está associado à alopátrica quando diz respeito em tipo de especiação, tá? Então, vamos lá, alopátrica. E se elas voltarem a entrar em contato depois de milhares de anos, cada um ficou num grupo, né? Elas se desenvolveram, ficaram fisicamente muito diferentes. Mas quando elas voltam a se encontrar, o que vai definir que elas não são mais da mesma espécie? Se elas acasalarem, né? E os seus descendentes não serem mais férteis, tá bom? Então, esse processo de especiação é evidenciado pelo isolamento reprodutivo, ou seja, elas passam a não reproduzir mais quando tiverem contato novamente. Então, se você colocou especiação alopátrica, essa é a resposta de qual tipo de especiação. E o que caracteriza que eles não são mais da mesma espécie? O processo de especiação, ele é, digamos, chancelado pela questão do isolamento reprodutivo. Ou seja, o que é isso? É quando eles, mesmo voltando a acasalarem, eles não têm mais filhos férteis, tá bom? Isso acontece por causa o interrompimento do fluxo gênico entre essas populações, tá bom? Bom, questão 3. Aí a gente tem aquele esquema que nós vimos durante a aula, né? Durante a aula nós vimos essa figura aqui, né? Como um exemplo de uma das especiações. Lembra daquela que nós falamos assim? Elas não estão necessariamente separadas por um rio, por uma cordilheira, né? Enfim, por um cânion, mas de alguma forma esse grupo acaba se separando devido às condições do ambiente e algumas acabam desenvolvendo características a mais do que a outra, ou a menos, né? A gente viu aqui que essa aqui, ela consegue se reproduzir em cima de uma rocha que tem resíduos químicos, de uma mina. Essa aqui já só consegue se reproduzir no solo contaminado. Elas estão longe uma da outra? Não. Elas estão no mesmo lugar, esse lugar pode ser muito grande, elas estão no mesmo ambiente, no mesmo bioma, podemos até dizer assim. Porém, o substrato onde cada uma está crescendo é diferente. Isso pode fazer com que sofra um processo, aliás, de especiação. Tá bom? Então, observe a figura. Você percebe que existem, mesmo perto, porém, dois ambientes diferentes. Então, a gramínea do solo não contaminado tem uma característica e a gramínea do resíduo contaminado pela mina tem outra característica. O experimento exemplificado demonstra o surgimento de dois grupos distintos, apenas devido à distribuição e diferença de concentração do solo, né?
A que tipo de especiação podemos associar tal exemplo? Vamos lá. Alopátrica, simpátrica, parapátrica, mesopátrica, peripátrica. Veja bem, elas estão no mesmo lugar. Então, elas estão, é como se elas estivessem paralelas, no mesmo lugar ali. Elas estão no mesmo lugar, porém, apresentam características diferentes, né? Então, elas apresentam características diferentes, mas estão no mesmo, de uma maneira geral, elas estão no mesmo ambiente, porém, com algumas características desenvolvidas, né, devido ao local onde cada uma nasce, digamos assim, né? Isso é o que, pessoal? Isso é especiação parapátrica, pessoal. Tá? Aquelas que os indivíduos estão no mesmo ambiente, porém, por alguma dinâmica de diferença de pH, diferença de distribuição de elementos químicos nesse ambiente, algumas desenvolvem outras características, mas elas continuam ali no mesmo ambiente, entendeu? Elas não se isolam de fato, elas apenas sofrem um processo de especiação, mas sem se separar de fato, digamos assim. Tá bom? Então, a letra C de casa, parapátrica. Questão número 4. Os membros de uma espécie continuam a viver lado a lado, mas separados em espécies diferentes. A redução do fluxo genético ocorre não devido à barreira geográfica, mas a outros fatores, como, por exemplo, pelo tipo de alimentação. O texto relata o tipo de especiação que chamamos de quê, pessoal? Lembra das mosquinhas que eu falei, já perto do final da aula? Vamos lá. As opções: alopátricas, simpátricas, parapátricas, mesopátricas, né? Ou peripátricas, né? Lembrando que essa letra D aqui, a gente nem falou nisso, né? Mesopátricas. Né? Então, a alopátrica, ela vai lá desenvolvimento, barreiras geográficas, né? A simpátrica é aquela que o indivíduo só adquire algum hábito diferente um do outro, mas eles não se separam de fato, né? Ali o grupo. E isso é um processo de especiação que faz com que haja aí um isolamento reprodutivo, né? Como, por exemplo, o tipo de alimentação. A letra C, a parapátrica, é aquela que o indivíduo estão no mesmo local, porém, por alguma diferença pontual, nesse mesmo ambiente, faz com que o indivíduo apresente características diferentes, como, por exemplo, suportar um solo mais ácido, suportar um tipo de ambiente com menos água, enfim. Então, eles continuam juntos, ali, paralelamente, vivendo no mesmo local, porém, com processo de especiação diferenciado, que é a parapátrica. A mesopátrica, a gente não falou nisso, né? E a peripátrica é aquela também que o indivíduo ele faz essa diferenciação também por algumas características, mas não de fato, né? De fato, assim, como é que eu vou dizer? Não separando de fato o grupo, tá bom? Então, essa vem ser a letra B de bola, ok, pessoal? É a simpátrica. Vamos lá, então, questão 5. O nome efeito gargalo origina-se do fato de que apenas parte da população resiste a uma determinada pressão do meio. Seria como uma garrafa cheia de bolinhas em que apenas algumas passam pelo gargalo e outras não. O efeito gargalo ocorre no tipo de especiação denominada. Qual é, pessoal? Para a gente não perder tempo agora. Letra D de dado, peripátrica. Tá bom? Pessoal, vamos andando aqui, precisamos finalizar. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Na próxima aula tem mais conteúdo e a gente se vê de novo. Tchau, tchau.